competência é a delimitação legal da área de atuação de cada órgão. Mas quando há dúvida de qual juízo ou tribunal é o adequado para analisar e julgar um determinado caso, entra em cena o conflito de competência. Vamos pegar um caso concreto. Um funcionário de uma empresa subtrai um bem, né, ou pratica fraudes dentro da empresa durante a vigência do seu contrato de trabalho e exercendo a função que ele exercia na empresa. Em conluio com fornecedores, por exemplo, né? Aí a empresa quer mover uma ação contra esse funcionário. A dúvida que surge é: essa ação deve ser movida na justiça comum ou na justiça do trabalho? Porque se, por um lado, o funcionário agiu na vigência do contrato de trabalho e exercendo a sua função, então isso levaria, né, a tendência de se considerar que a justiça do trabalho seria competente. Por outro lado, o que ele fez não tem nada a ver com o contrato de trabalho dele. Então surge a dúvida, né? Aí tem umas ações na justiça do trabalho e outras na justiça comum. Até que alguém suscita o conflito e fala: não, gente, vamos fazer um conflito aqui para ver uma decisão de um órgão superior e dizer quem é o juízo competente nesse caso, para justamente depois evitar uma ação rescisória. Segundo o Código de Processo Civil, no artigo 66, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O parágrafo único do artigo estabelece ainda que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. O conflito de competência pode ser negativo ou positivo. Ele é negativo quando dois juízes entendem que eles não têm competência para julgar aquela ação. Então, a competência é distribuída por um juiz X e ele diz: não, isso não é comigo, não tenho competência. Então, ele remete para o juízo competente. Isso pode acontecer de uma vara para outra, isso pode acontecer da Justiça Federal para a Justiça Estadual, isso pode acontecer da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho. Aí chega lá no outro juízo e o outro diz: não, isso não é comigo também não, isso é com você, na verdade. Então esse, segundo juízo, de acordo com a lei em vigor, isso não estava no código passado, isso é uma inovação do Código de 2015. Ele tem o dever de suscitar o conflito, né. Esse é o conflito negativo. E o conflito positivo é o contrário. O conflito positivo acontece quando dois juízos entendem ter competência para julgar um determinado, objeto, né, seja ele, uma ação, seja ele um recurso, né, porque, esses conflitos todos eles podem acontecer entre juízes de primeiro grau, eles podem acontecer entre juízes de primeiro grau e um tribunal, mas vejam que interessante, jamais entre juízes de primeiro grau e um tribunal ao qual eles estejam subordinados, isso não. Né, então é entre juízes de primeiro grau e um tribunal ao qual eles não estejam subordinados. Então 2 juízes cíveis e o Tribunal do Trabalho, por exemplo, né. E quem mais pode questionar esse conflito? As partes envolvidas no processo e o Ministério Público também. A resolução do conflito é geralmente feita por um tribunal hierarquicamente superior aos juízes em conflito, como o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. E quando chega aqui no STJ, ele não é considerado um recurso, é classificado como um incidente processual. Como se trata de um incidente processual que é instaurado para discutir a questão da competência, o que o STJ vai fazer quando chega o conflito de competência aqui? Vai se limitar a analisar quem é o órgão competente para julgar aquela demanda. Então, não há o julgamento do mérito da demanda principal. A questão que está submetida aqui é a questão da competência e que vai examinar justamente a questão da competência e não o mérito da questão principal, que será decidida por quem o STJ disser que é o juiz competente para apreciar aquela questão. E como ele é distribuído internamente no STJ? São as sessões as responsáveis em pôr fim à dúvida do conflito e julgar conforme o ramo do direito. Então, por exemplo, se houver a matéria decidida, envolver uma matéria de direito público, quem é que vai apreciar esse conflito? É a primeira seção. Se houver conflito de competência sobre questões de direito privado, quem vai apreciar é a segunda seção.
E se for um conflito de competência sobre questões criminais, em processos criminais, quem aprecia é a terceira seção aqui do STJ.